Eu quero convidar você a meditar conosco aqui no Salmo, capítulo de número 22. E já vou logo falar de cara o nosso tema de hoje. O tema é a profecia do rei crucificado. Tá bom? A profecia do rei crucificado. Diz assim a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjecturaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e pedir que a mesma hoje fale aos nossos corações, pela tua graça e misericórdia. Amém. Queridos, fascinante é a meditação nos Salmos. Se tem algo na Bíblia que expressa sentimento, que expressa um relacionamento íntimo com Deus, é o registro dos Salmos. E quando estudamos os Salmos, quando meditamos, podemos perceber algumas coisas curiosas nesses Salmos. Aqui, acabamos de fazer a leitura de um Salmo que é conhecido entre os eruditos como o Salmo do Messias, ou Salmo messiânico. Existem algumas categorias que se distinguem em alguns salmos, porque os salmos eles representam o clamor do povo, a alegria do povo. E existem salmos aqui biográficos, existem salmos também que retratam de intercessão, salmos que falam de tantos temas, entre eles o tema do
Messias. O Salmo 15, que nós na outra vez meditamos, trata também do Messias. E esse Salmo também, 22, é um Salmo também na categoria messiânico. E quando a gente se depara com essa leitura desse Salmo, que ele tem 31 versículos, podemos fazer a seguinte divisão didática. Dos versos de 1 a 21, no caso aqui, a gente vê o seguinte: é o espanto do sofrimento. E os versos de 22 a 31 é o encanto da vitória. Nós vamos nos ater apenas a esse espanto do sofrimento, aonde nós demos o título aqui de A Profecia do Rei Crucificado. Irmãos, confesso que no início dos meus estudos, a gente é conduzido a pensar em algumas linhas de estudos teológicos que a gente não pode nem sequer mencionar que Jesus está no Antigo Testamento. Existem eruditos, teólogos que dizem que é uma fraude a gente tentar enxergar Jesus no Antigo Testamento. Eu estava essa semana pesquisando também acerca disso e eu ainda estava vendo um judeu, rabino, dizendo que alguns cristãos forçam para ver Jesus no Antigo Testamento. Só que, irmãos, lendo ainda a Bíblia, percebendo um pouco mais do que o próprio Senhor Jesus diz, você vai se deparar com a seguinte situação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo de número 5. Olha o que está registrado aqui pelo próprio Senhor Jesus. Leia o verso de número 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, o próprio Jesus disse que as Escrituras, quando a gente lê aqui as Escrituras, leia-se o Antigo Testamento, que é para nós. Se Jesus disse que as Escrituras testificavam dele, e os teólogos, os rabinos, dizem que não, você vai ficar com quem? Eu prefiro ficar com a opinião de Jesus. Porque Jesus disse que as Escrituras testificavam dele. Por isso, irmãos, podemos fazer uma interpretação do Antigo Testamento visando Jesus nele. Porque Jesus, ele é eterno, irmãos. A Bíblia diz que ele tudo fez e sem ele nada do que foi feito seria feito. Então a gente vê esse testemunho. Então o próprio Jesus fala disso. Se você folhear um pouco mais a sua Bíblia, retrocedendo um pouco aqui para Lucas, capítulo de número 24, e você lê a partir do versículo de número 44, olha o que diz aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha os salmos aqui. Então, quando Jesus fala na lei de Moisés, são os 5 primeiros livros que a gente encontra: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois ele fala nos profetas, são os demais livros que a gente tem, e salmos especificamente. Olha como ele colocou, e salmos. Agora a nossa meditação, voltando aqui para o Salmo de número 22, e já justificado que podemos encontrar Jesus nas Escrituras, como ele mesmo disse. Ele disse que examinando as Escrituras, poderíamos ver acerca dele. E então é nessa perspectiva, a partir daquilo que Jesus coloca para nós, que eu quero convidar você a meditar no Salmo 22, com o nosso título: A Profecia do Rei Crucificado. Observe, irmãos, que o texto inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Esta mesma passagem, enquanto Cristo estava na cruz, ele
citou. Irmãos, percebam que Jesus tinha plena consciência de quem as Escrituras falavam. As Escrituras falavam dele, ele sabia que isso aqui era acerca dele. E ele repete esse texto. Veja, nos últimos instantes da vida de Jesus, Jesus está meditando, sabe aonde? Na palavra. E eu quero agora fazer já as aplicações para nós aqui. Irmãos, a maior angústia que você pode estar vivendo, a maior tristeza, a maior dor, você pode buscar refúgio, sabe aonde? Na palavra de Deus. E por que buscar refúgio na palavra de Deus? Porque o próprio Jesus disse, porque elas testificam de mim. Nós podemos buscar refúgio nessa palavra porque elas atestam acerca de Jesus, falam de Jesus para nós. E mais adiante a gente vê o texto dizendo para nós: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Outra coisa aqui que a gente vê aqui nesse salmo também, o testemunho aqui colocado para aqueles que vivenciaram experiência com Deus. Irmãos, isso é muito sério. É fácil esquecer das coisas boas, até porque a nossa mente, ela frisa mais naquilo que é negativo. Com muita facilidade, uma coisa ruim que nos acontece, a gente tem muito acesso da nossa mente para ir lá naquela parte da coisa ruim que aconteceu com a gente, e esquecemos da coisa boa. Eu já vi na internet uma seguinte frase: alimente um cachorro 3 dias, que ele jamais esquecerá de você. Alimente um homem 30 anos e esqueça de alimentá-lo um dia, que ele esquecerá os 30 anos do que foi alimentado por você. Percebe? Então nós temos a facilidade de esquecer das coisas boas, mas aqui o salmista, ele ressalta na sua memória os grandes feitos de Deus. E não só apenas na vida dele, como também na vida dos seus patriarcas, quando ele diz aqui: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Muitas vezes falta de nós a confiança plena em Deus. O nosso Deus, ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Temos hoje ou não motivos para agradecer a Deus? Mas sabe o que acontece? Fixamos muitas vezes naquilo que não temos. É triste perceber a ingratidão no coração de muitas pessoas e não ver o esforço, e não ver a dedicação, e não ver as maravilhas que Deus tem feito, os livramentos, os grandes livramentos. Como é fácil esquecer das coisas boas que nos são feitas. Mas o salmista aqui, ele encontrou o segredo de olhar para aquilo que Deus fez de bom e lembrar. Aqui vale salientar aquilo que o profeta Jeremias disse: quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. E o que é que nos traz esperança, irmãos? Os grandes feitos de Deus. Os grandes feitos de Deus têm que trazer para o nosso coração esperança. Mas você, em vez de estar meditando nas Escrituras, naquilo que Deus diz, fica consumindo aquilo que as redes sociais traz para você. Fica consumindo aquilo que os meios de comunicações do mundo traz para você. E você tem deixado de meditar naquilo que Deus diz, para escutar aquilo que os homens dizem. O que vai acontecer com você? Você vai sucumbir. Você vai deixar de encontrar esperança real. Muitas pessoas estão até estudando coisas e dizendo que é para Deus, mas distantes de Deus. Não adianta você estar querendo uma fonte de conhecimento que não traz para você esperança. O salmista tinha uma fonte de conhecimento que trazia para ele esperança. Por isso que ele diz: a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram
confundidos. Observe como esse texto aqui ele é montado. Primeiro, ele falou de algo da sua dor, ele expressa a dor. E agora ele faz a súplica. Agora, novamente, o salmista ele vai expressar a sua dor. Ele fica nessa coisa de expressar a dor e fazer a sua súplica. Irmãos, o que eu aprendo com essa colocação do texto do salmista aqui? Eu aprendo, irmãos, que diante de Deus nós temos mesmo que expressar a nossa dor. Tem gente que expressa a sua dor, sabe aonde? No Facebook da vida. Fica lá expressando a sua dor, sabe? Tem gente que expressa a sua dor em pessoas que não têm confiança. Tem gente que todo mundo sabe a sua vida, de trás para frente, de frente para trás, porque a pessoa é um tagarela. Mas o salmista sabe para quem ele expressa a sua dor? Para Deus. É para Ele. Ele pede a Deus, ele implora a Deus. Por isso que ele coloca aqui, ele se vê, olha como ele se vê. Verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Como que dizendo, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Quando a gente diz que esse salmo é o salmo da profecia do rei crucificado, é porque aqui a gente encontra exatamente a descrição do cenário do que aconteceu com Jesus. O irmão Emílio leu hoje, na nossa leitura, sobre isto. Quando aqui a gente vê registrado em Lucas, que ele diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele e lançaram sorte. O povo estava ali e contudo observava. Também as autoridades zombavam dele e diziam que salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados, o quê? O escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica, este é o rei dos judeus. Vem daqui o nosso tema, a profecia do rei crucificado. Então a gente vê se cumprindo tudo isso aqui que já falava antes mesmo de Jesus vir ao mundo encarnado em homem. E aqui a gente vê tudo descrito, a zombaria, o desprezo, quando ele diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, é ele mostrando o escárnio que foi a cruz ali. O opróbrio, o rejeitado, o tido por vergonhoso. Quando a gente vê essa palavra opróbrio aqui, poderia ser traduzido também como a vergonha. Por que a vergonha? Você já ouviu falar sobre a vergonha da cruz? Você sabe como a pessoa ela era crucificada? Você vê que aqui a gente viu no texto dizendo que as suas vestes foram tiradas. A pessoa ficava nu na cruz. Era para humilhar. Era a vergonha da cruz. E aqui fala sobre essa situação quando ele diz, eu sou um verme rejeitado e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O povo o desprezou, os soldados os desprezou, as autoridades também os desprezou. E aqui conta mais, ele dizendo assim, essa zombaria, né? E todos que me veem, zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. E ainda continua dizendo, confiou no Senhor, livrou ele, salve-o, pois nele tem prazer. Mas só que, irmãos, o Salmo 22 não para por aqui. Ele também faz a súplica dizendo, a ti, contudo, versículo 9, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Quem aqui não sabe da história da fuga para o Egito da família de Jesus? Maria ainda grávida de Jesus, e Herodes querendo matá-lo. Mas Deus cuidou dele, quando ele manda os magos lá, desviar o caminho para não dar notícias a Herodes.
Então aqui está confirmando também esta palavra profética. E ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Quando eu li isso aqui, só me veio à mente quando Jesus estava lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, orando, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então Jesus naquele monte ali, ele estava como? Só. Pediu para os discípulos ali que o acompanhavam orarem com ele. O que aconteceu com os discípulos? Dormiram. Então Jesus se encontrou só naquela hora. E aqui, como ele diz isso aqui, ele fala disso aqui, que não havia quem o acudisse, ele estava só. E agora vem outro bloco de expressão de dor, quando diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjecturaram. Meu coração fez-se como uma cera, derreteu-se dentro de mim. Essa passagem aqui, quando a gente pensa nela, eu me lembro daquele momento que, logo após a oração que Jesus fez no Getsemane, veio aquela turba de soldados com porretes de pau, tochas, lança, vieram a ele, cercando ele, e ele falou que todos os dias eu estava no templo. Por que vocês não me prenderam? Por que vocês vêm assim, com essa parafernália toda, para prender apenas um homem? Como se esse texto aqui vislumbrasse esse momento. E quando ele fala que secou o meu vigor como um caco de barro, versículo 15, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitais no pó da morte. Veja, essa parte aqui nos faz lembrar quando ele na cruz, ele disse: eu tenho sede. E o que foi que deram a ele para beber? Vinagre. Eu tenho sede. Veja como aqui é descrita a crucificação de Jesus em muitos detalhes. E aí diz mais o texto aqui para nós. Ele fala: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Uma súcia de malfeitores. Foi lido hoje aqui que um foi crucificado, um malfeitor à sua direita e o outro à sua esquerda. E ainda mais aí aqui fala para nós que foi transpassado as suas mãos e os seus pés. Como foi que Jesus foi colocado na cruz? Pregado nos pés e nas mãos, né? Foi assim? Fala dessa descrição. E diz ainda mais o texto para nós: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Por que posso contar todos os meus ossos? Porque nenhum osso dele foi quebrado. Existia uma maneira rápida de execução na cruz, que era feita da seguinte forma: quando estava o crucificado ali, ele estava crucificado com os braços e os pés presos em pregos. E a posição que ele ficava era essa aqui de lado aqui, ó. Para quando ele tivesse dores ali das câimbras que davam nos braços, comprimindo o pulmão, ele pudesse se apoiar num pedacinho de madeira que ficava já para isso mesmo, que era do suplício. Ele ficava ali sentado ali, aí quando começavam as ondas de cãibra nos pés dele, ele se levantava para descansar aquela parte ali, fazia assim, para poder respirar. Pense na agonia, nesse movimento que ele fazia assim. Que agonia, né? Então era assim a pessoa que era crucificada. E para poder acelerar a morte da pessoa, sabe o que eles faziam? Pegavam um pedaço de porrete de pau e batia nos joelhos. E aí quebrava, essa parte aqui deslacerava. E aí a pessoa perdia o apoio das pernas para levantar, para conseguir respirar. E aí ela morria de quê? Insuficiência respiratória. Sufocado. Exatamente. Era assim que acontecia. E é essa descrição que ele coloca aqui, porque a Bíblia diz o quê? Que quando os judeus viram que estava perto do Shabat,
Eles viram que precisava fazer a remoção do corpo. O que eles fizeram? Mandaram os soldados romanos ir lá e terminar logo a execução. Aí foram lá, bateram nos outros. Quando chegaram perto de Jesus, ele já estava morto. E diz mais o texto para nós aqui. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Foi o que a gente leu agora aqui. Que eles foram lá, os soldados, quando puxaram a roupa dele, viram que era uma peça única, ou seja, uma túnica de valor. Aí eles disseram, em vez de rasgar, vamos tirar a sorte para ver com quem fica essa túnica. Você vê que é contado aqui muitos detalhes. E ele diz ainda mais, na sua súplica a Deus: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Veja só, quando ele faz essa súplica a Deus, ele tem a certeza que diante das maiores diversidades, do maior perigo, ele ia encontrar a sua salvação. Por isso que ele expressa, falando que Deus não iria se afastar dele. Veja que ele abriu o texto dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele fala isso é porque Jesus, na cruz, ele absolveu todos os nossos pecados. E Deus não habita onde há pecado. E naquele momento ali, foi o momento em que Jesus teve o afastamento. Não sei como explicar isso. Eu não tenho aqui na minha mente o entendimento para isso. Mas uma coisa eu sei: Deus não habita em pecado. E Jesus se fez maldito para poder, ali na cruz, nos trazer salvação. Por isso que ele fala: livra a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida, salva-me das fauces do leão. Fauces aqui você pode ler como garganta, a boca do leão. É como se ele dissesse assim: Senhor, me livra de ser devorado. Veja que cenário ele coloca aqui: um cenário de guerra, um cenário de ser uma presa mesmo colocada por animais selvagens. Nesse cão aqui que ele coloca aqui, fala também do leão, fala do búfalo, que são animais aqui que representam hostilidade, brutalidade, bestialidade. E ele fala aqui que Deus salva ele de todas essas intempéries aqui. E aí ele fala: sim, tu me respondes. Temos uma resposta da parte de Deus. O rei crucificado, ele não ficou na cruz pendurado. Essa é a nossa maior esperança. Podemos aprender muitas coisas com esses salmos. Podemos aprender que, diante de uma situação trágica, por mais difícil que ela seja, devemos buscar a face de Deus. Podemos aprender que nós temos um rei que morreu em nosso lugar, para nosso favor. Podemos aprender que tudo que Jesus passou não foi por acaso, foi algo que já profecia, já era profético, e ele está cumprindo cabalmente cada profecia. Podemos também aprender aqui, irmãos, que ele venceu a morte, e a vitória dele da morte também é a nossa vitória. Por isso que a gente, quando vê aqui o texto de Atos, capítulo de número 2, veja comigo aqui, Atos, capítulo de número 2, verso 30 em diante, que diz: sendo, pois, profeta, aqui é o apóstolo Pedro no seu discurso, falando acerca de Davi, tá?
Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E por fim, aprendemos o que com esse salmo? Aprendemos que ele falava acerca do rei crucificado, que não ficou preso na cruz, que não ficou em corrupção na morte, mas que antes venceu a morte, sendo vitorioso. E aqui Pedro interpreta Davi como um profeta. E Davi, que compôs o Salmo 22, ele profeticamente falou acerca da crucificação de Jesus. E essa cruz, através dela, temos a vitória sobre os nossos pecados. Como aqui diz para nós, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Amém? Hoje é a celebração da ceia. E nesta celebração, nós vamos aqui testemunhar acerca do rei crucificado. Este rei que, de forma tão humilhante, tão dolorosa, entregou-se na cruz ali, para que eu e você pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Há algumas coisas que acontecem nesse momento aqui, da ceia. Há muitos pensamentos, e um deles é: será que eu sou digno de participar da ceia? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a você, minha irmã. Se você, diante do rei crucificado, que foi ali morto na cruz e venceu a morte, confessar o seu pecado, pedir perdão, o perdão dele é imediato. A celebração da ceia não é para excluir, a celebração da ceia é para incluir. Esse momento em que nós estamos aqui, através dos símbolos do pão e do vinho, entendendo que o seu corpo foi entregue, o seu sangue foi derramado, não foi para que vivêssemos na condenação do pecado, mas pelo contrário, para que pudéssemos obter perdão dos pecados. E se tem alguma coisa no teu coração agora, por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Se o Espírito Santo de Deus fala com você, você vai poder examinar a si mesmo e saber se tem pecado, pode pedir perdão. O momento da ceia não é momento de exclusão, é momento de inclusão. Pois nós temos um rei que venceu a cruz e ele está vivo. E é esta a nossa celebração. Nós não celebramos a morte, celebramos a vida. E ele não quer que você fique morto no seu pecado, ele quer que você vivifique para ele, para a vida eterna que ele oferece. Então, por isso, quero convidar você nesse momento, curva a tua cabeça. Tudo aquilo que a gente falou aqui, na palavra de Deus, que testifica acerca de Jesus. Você hoje, olhando para todo esse acontecimento, você se vê como uma testemunha deste fato? Como é que anda o teu testemunho? Como é que anda a tua comunhão com Deus? Faça agora um autoexame. Não deixe de participar da ceia por conta de algum pecado. Mas antes, confesse. Como diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Fala com Deus agora. Pai Santo, aqui em Tua presença, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, pois sabemos que aquela cruz era minha, era nossa, mas o Senhor tomou para si, e através de Jesus, Teu Filho, nos proporcionou vida. Pai, Te agradecemos por esse tão imenso amor revelado naquela cruz. Por isso, Pai, queremos pedir que, examinando as nossas vidas, o Senhor nos mostre aonde precisamos pedir a Tua intervenção, pedir o Teu perdão. Faz isso para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, esta vida que agora se coloca diante de Ti, pedindo perdão, pedindo reconciliação contigo. Faz isso, Pai. Tira esse sentimento de culpa, pois toda culpa, toda dor, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Por isso Te agradecemos, pelo Teu grande feito ali na cruz. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.